noite, graça e paz. Domingão maravilhoso, não? Domingão do Dia dos Pais, coisa boa, corrido, celebrativo, maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. Você que veio, depois você passa lá na secretaria, nós vamos dar um pix para cada um que veio aqui hoje, nesse domingo especial, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Abramos a palavra do nosso Deus. Eclesiastes capítulo 12. Ficamos 2 domingos aí fora e participando de um momento especial na vida da denominação, que é da reunião da Assembleia Máxima da Igreja, que nós chamamos de Supremo Concílio. E retomamos aí na terça-feira, estamos aí com a graça do nosso Deus, e só daqui 4 anos, se Deus assim nos permitir, não é? Estamos dando sequência, e que coisa, irmãos, estamos acabando o livro de Eclesiastes. Que jornada tão boa, tão graciosa foi caminhar neste livro tão emblemático das Escrituras. E como Eclesiastes me ajudou a ver a vida com mais realismo e com mais perspectiva bíblica de Deus, da vida que deve ser centrada nele, da vida que só faz sentido quando ela é vivida realmente no Senhor. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos caminhar do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Querido Deus, obrigado. Obrigado por esse dia, por bondade e graça do Senhor. Podemos estar aqui pela manhã, cultuando o Senhor, escola bíblica dominical, e mais uma vez aqui estamos, Senhor. O dia em que as famílias estiveram reunidas, momento de gratidão, momento de celebração, momento de reconhecermos e louvarmos o Teu santo nome, pela bênção, ó Deus, de todos os pais. Louvado seja o nome do Senhor. Para alguns, momento de celebração, outros de recordação, mas sobretudo, Deus, momento para a gente agradecer, porque nós temos, acima de todas as coisas, um Pai poderoso, soberano, que nos ama, é o Senhor. Então, louvado seja o Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento agora, instrua-nos, transforma-nos, faça-nos, ó Deus, entender a importância da vida, a beleza da vida, mas não a vida como um fim em si mesma, a vida que deve ser vivida com um propósito, e o propósito é viver para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos o Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia. E é curioso que no Pentateuco nós temos um que é conhecido ou chamado como a repetição da lei. Qual que é? Deuteronômio.
a repetição da lei. E é curioso porque este livro, se você se propor a lê-lo, se você não fez com esse propósito, grife a quantidade de vezes em que a palavra para guardares, para não te esqueceres, como que ele aparece ali. O capítulo 8, por exemplo, ele tem informações muito belas de um povo que estava para entrar naquilo que era a terra prometida, e Deus então faz questão de trazer-lhes à memória os seus mandamentos, os seus preceitos, para que o povo, ao tomar posse daquele lugar, não se esquecesse do que Deus fez por eles, não se esquecesse da presença, da providência de Deus ao longo de sua trajetória. É bem interessante porque a lei havia sido dada, mas Deus deu a repetição dessa lei para que o povo pudesse de fato atentar para os preceitos de Deus, para a lei de Deus, a fim de entender que Deus de fato, ele deveria ser considerado em todo o tempo ao longo da história da vida do seu povo. A Bíblia fala de um homem chamado Manassés, e é curioso porque Manassés significa aquele que se esquece. Manassés foi filho do rei Ezequias. Ezequias é aquele que foi visitado pelo profeta Isaías, e o profeta disse: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. E ele então se vira para a parede, ele ora a Deus, e o Senhor prolongou os anos de vida desse homem. Acredita-se que Manassés nasceu nesse período, e deste prolongamento da vida se transformou num dos homens mais cruéis, mais perversos da história do povo de Deus. Não considerou, não pensou, não lembrou de Deus em momento algum da sua vida, exceto no final dela. Diferentemente do que o autor de Eclesiastes está convidando os jovens a lembrarem-se de Deus na mocidade, Manassés lembrou-se de Deus no fim da vida. Foi totalmente o contrário do que o autor de Eclesiastes está propondo. Eu gosto do Salmo 90, verso 12, quando o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que a gente tenha um coração sábio. Ali nós temos a percepção de alguém que não quer apenas acumular dias, mas de alguém que quer viver cada dia com propósito, com significado. Alguém que não quer apenas ter anos de vida acumulado, mas de alguém que quer realmente entender que cada dia foi vivido com propósito, com intencionalidade, foi vivido para a glória de Deus. Estamos aqui diante de um texto tão lindo, tão bonito, mas para alguns talvez tão assim pesado, porque ele vai falar dos efeitos da velhice. Ele vai falar do impacto que a idade ela vai causando na vida das pessoas. E é tão interessante, irmãos, que o verso 7 do capítulo 11 diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. O texto está aqui chamando as pessoas a se alegrarem em Deus. Agora o autor, o verso 9 vai dizer, alegre-se jovem na sua mocidade, e o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfaz o seu coração e agrade os seus olhos. Parece que Salomão está dizendo assim: faça o que der na cabeça, meu filho. Não é? Viva sem regras, sem limites, faça tudo que der vontade. Não é isso que ele está dizendo. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Afaste do seu coração a mágoa, remove do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aí então ele sai do alegrar-se para o lembrar-se. Essas duas coisas, elas têm uma conexão muito interessante. Porque parece que o alegrar-se tem um tom um pouco mais forte, mas o pregador ele está aqui querendo ensinar aos seus alunos, aos seus ouvintes, aos seus leitores algo muito interessante, que a vida de fato, para ela ser vivida com alegria, ela tem que ser vivida na dependência de Deus e nunca se esquecendo dele.
de que a alegria à parte de Deus não é verdadeira, de que a alegria à parte de Deus não traz sentido, não traz significado. E o que ele quer então que as pessoas entendessem era exatamente isso. Exatamente isso. Ele está ensinando que as pessoas devem se lembrar do Criador, porque lembrando-se do Criador, elas terão todos os elementos, todas as evidências, todas as condições para realmente celebrar e viver uma vida de alegria. Mas o que é lembrar? O que é lembrar do Criador? Então veja, verso 9, alegra-te jovem na tua juventude. Verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E é curioso que Salomão ele está pedindo para que os jovens lembrassem de Deus, talvez no momento em que nós somos mais propensos a nos esquecer dele. Juventude, quem já passou por ela sabe como é que é. Tanta energia, tantos sonhos, tanta rebeldia, não é? Tanta dureza de coração, tanto ouvidos fechados aos conselhos dos mais velhos, não é? Tanta ignorância, tanta displicência, tanta truculência às vezes, mas ele está dizendo, lembre-se do Criador enquanto é tempo. Lembre-se dele enquanto é tempo. A vida passa rápido demais. Aproveite. Lembre-se de que a vida só de fato faz sentido quando nós a vivemos para a glória do nosso Deus. Se você não sabe, mas a literatura hebraica, ela não é lida conforme nós o fazemos da esquerda para a direita. Na literatura hebraica a gente lê da direita para a esquerda. E é assim que funciona numa Bíblia hebraica. Então, se a gente quer entender Eclesiastes, a gente deveria começar pelos versos finais. O verso 13 do capítulo 12 deveria ser, então, por onde o livro começa. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Vejamos então, irmãos, o que nós aprendemos aqui. Nos versos 9 e 10, nós temos um pequeno resumo do tema do livro. Ele vai dizer que a vida deve ser vivida hoje, mas deve ser vivida com os olhos também na eternidade. O sábio está ensinando que nossas escolhas, elas não podem ser feitas sem nós considerarmos as escolhas e as consequências delas. Nós podemos sim escolher, podemos sim tomar decisões. Ele diz, ok, mas você precisa se lembrar de uma coisa: as suas decisões vão trazer consequências sobre a sua vida. As escolhas que você fizer, elas podem ser determinantes para fazer com que a sua jornada seja mais agradável, menos agradável, mais sofrimento ou menos sofrimento. E ele diz, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você sonha, cuidado com os sentimentos que você tem no coração. Saiba que de todas as coisas Deus vai te pedir conta. Logo, diante disso, viva com temor ao nosso Deus. Então, veja, irmãos, pensamos aqui agora do verso 1 até o verso 8, e eu quero aqui propor para a gente realmente, à luz desse texto, encorajados que somos, lembrar do Criador. Por quê? Ele está dizendo, lembre enquanto é tempo, viu? Quando você menos esperar, a vida passou. Um filósofo, não me lembro o nome dele, eu já contei isso aqui várias vezes, ele disse que nós, ou os jovens, quando eles olham para frente, eles dizem, tem muito tempo. O futuro está longe. Nossa, vai demorar. Aí quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e ele diz, é um passado remoto. Um jovem, ao olhar para frente, ele sempre tende a pensar que tem muito tempo para ser vivido, que está longe demais. Mas quando a gente chega numa certa idade, a gente olha para trás, a sensação que a gente tem é que parece que foi ontem. Ontem eu tinha 14 anos. Ontem eu tinha 16, doido para fazer 18. Ontem, gente. E já se foram 34 anos. É assustador. Eu estou olhando, já estou vendo o cartão do idoso dizendo assim, venha! Já estou olhando para o meu INSS pensando, quando que vai vir a aposentadoria?
Aí ele diz assim, vai demorar muito. Mas vamos lá. Então veja, irmãos, primeira coisa. Lembra-te do Criador enquanto é tempo. Verso 1. Tenha uma vida centrada em Deus. Tenha uma vida teocêntrica. Viva teocentricamente. Coloque Deus no centro de todas as coisas. E é curioso, irmãos, porque no dia de sábado, o Decálogo fala sobre isso. Lembra-te do dia de sábado. Não é apenas ter assim uma recordação. Não é apenas lembrar, é sábado. Não é apenas a gente considerar e imaginar, nossa, hoje é o dia do Senhor. Não é esse lembrar, nossa, Deus existe, verdade, existe um Criador, existe um Deus. Não é disso que o autor está aqui querendo ensinar. Ele está chamando a atenção para algo mais profundo. Ele está querendo dizer que só vai haver alegria verdadeira quando a vida ela é vivida em Deus, porque depois de falar do alegrar-se, jovem na sua mocidade, ele vai dizer, lembra-te do seu Criador nos dias da sua mocidade. O pregador, ele não diz assim, lembra-te do teu Deus, percebe isso? Ele diz, lembra-te do teu Criador. E no hebraico é isso mesmo. Não aparece nenhum nome de Deus, não é Yahvé, não é Elohim, não é nada nesse sentido. Ele não está fazendo referência aqui a esse nome desse Deus pactual. Mas por que ele usa Criador e não o Senhor? Há um propósito, não é? Lembra-te do teu Criador. Por que ele faz isso? Porque a palavra Criador, ela tem um sentido muito profundo. A palavra Criador, ela traz a ideia daquele que nos fez, daquele que nos criou, aquele a partir de quem nós viemos a existir, aquele que nos deu fôlego de vida, aquele a partir de quem a vida realmente passou a acontecer. Ele está dizendo, lembra-te daquele que fez você, lembra daquele que permitiu que você nascesse, que você fosse concebido, lembra daquele que te formou, que te sustentou, daquele que é presente na sua vida. Deus pode ser assim, meio genérico. Criador não. Criador envolve acolhimento, afeto. Criador traz a ideia de vida, de significado. Não que Deus não tenha, mas aqui há um propósito, dado as circunstâncias da literatura e do contexto ao qual ele escreve o livro. A Bíblia, meus irmãos, ela chama a atenção da juventude daqueles dias, porque Salomão foi um jovem, e foi um jovem que tentou viver intensamente. Ninguém tem 1000 mulheres e não vive intensamente isso, não é? Há quem diga que o problema de Salomão não foi ter 1000 mulheres, foi ter 1000 sogras. Talvez esse foi o maior desafio de Salomão. As sogras que me desculpe, mas vai brigar com Hernandes, porque foi ele que disse isso. Então o príncipe pode, se o príncipe pode, eu também posso. Então, veja, brincadeiras à parte, mas alguém que ao longo do próprio livro de Eclesiastes, ele vai falando das coisas que ele fez, dos empreendimentos que ele realizou. E foi alguém que viveu de fato intensamente a vida, nas construções, né, nos projetos extremamente megalomaníacos que ele fez, no dinheiro que ele gastou, na quantidade de gente, irmãos, que ele teve que contratar para fazer comida no Palácio Real. Era coisas assim que a gente não consegue imaginar. É alimentar quase que uma população de 100 mil pessoas todos os dias. Isso aconteceu em Jerusalém. Então são coisas assim que está muito além do que a gente às vezes pensa e imagina. Mas ele está chamando a atenção aqui para a gente lembrar que existe um Criador. E é mais do que pensar nele de tempos em tempos. Não é pensar no Criador esporadicamente. Não é pensar no Criador dominicalmente. Não é pensar no Criador na segunda-feira e depois retomar a lembrança dele na sexta-feira. Não. Não é lembrar de tempos em tempos. Ele não está falando sobre isso. É lembrar-se do seu Criador, ou lembrar-se dele é fazer de Deus o centro da sua vida, é concentrar-se em fazer a sua vontade, querer viver para a sua honra e para a sua glória.
Lembrar-se de Deus é colocá-lo à frente de todas as coisas. Lembrar-se de Deus é considerá-lo em cada coisa que você fizer. Lembrar-se de Deus é considerá-lo nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas ações, tudo que você faz. Ele está dizendo, lembre-se do Criador. Coloque o Criador, não esqueça do Criador. É quase que querendo dizer, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, lembre-se do Criador. Não esqueça dele em momento algum da sua vida, não ignore, considere. O pregador, meus irmãos, está chamando a atenção para que a juventude dos seus dias, gente que talvez estavam cheios de sonhos, gente que estava correndo atrás do sucesso, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de bons salários, ele fala sobre todas essas coisas, mas ele está dizendo, vocês não podem desconsiderar Deus na vida de vocês. Ele está ensinando que nós devemos então lembrar de Deus não em alguns momentos, mas em todo o tempo. Ele está dizendo que Deus deve fazer presente em todos os nossos planos, e nós devemos sempre louvá-lo por todas as bênçãos que Ele nos dá. Ele está falando aqui de alguém que vive totalmente dependente de Deus. Estava no mesmo quarto que o pastor João Paulo Tomás de Aquino, ele estava ali com alguns propósitos interessantes de leitura da Bíblia, e toda vez que aparecia o nome Deus, ele dava uma grifada diferente na Bíblia. A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro teocêntrico, cristocêntrico. A Bíblia é um livro que fala de um Deus que criou todas as coisas, e Deus faz questão de lembrar o seu povo sempre a respeito disso. Os 10 mandamentos, meus irmãos, ao invés da gente pensar que eles são assim, algo para nós fazer, porque senão Deus vai punir, não. Por isso que no começo dele, ele nos dá a base, olha, obedeça de bom grado, porque sabe o que Deus fez com vocês? Ele livrou vocês do Egito, Ele trouxe salvação para vocês. Esse Deus é bom, esse Deus é misericordioso, esse Deus Ele é abençoador. Diante do que Ele fez, tenha um coração agradecido, viva, celebre, alegre-se nele. Então aqui Salomão está dizendo, seja passeando, seja viajando, seja namorando, seja trabalhando, seja se divertindo, lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Considere-o em cada ato, em cada momento, em cada acontecimento, em cada conquista da sua vida. É isso que ele está querendo dizer. Lembra-te do teu Criador. E depois, meus irmãos, ele vai do verso 2 até o verso 7. E eu quero entender aqui que ele está chamando a atenção para que as pessoas lembrassem de Deus, considerassem Deus, a fim de viver uma vida de satisfação e de dedicação a Deus. Por quê? Porque ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. E por quê? Ele diz, faça isso antes que seja tarde demais. Porque vai chegar um momento em que você não vai ter condições de fazer certas coisas. Vai chegar um momento que você não vai ter mais autonomia. Vai chegar um momento em que você não vai ter mais a expertise. Vai chegar um momento em que você não vai poder sair de casa mais. Vai chegar um momento em que você não vai poder participar mais das vigílias. Vai chegar um momento em que você não vai poder sair de casa tarde da noite, ou chegar em casa tarde da noite. Vai chegar um momento em que a visão já não vai ser tão favorável. Vai chegar um momento em que as limitações elas vão impossibilitar você de fazer tantas coisas, e você vai olhar para trás e dizer, não aproveitei. Tive saúde, tive dons, tive talentos, desperdicei tudo isso, não usei nada disso para a glória de Deus, não tive uma vida de satisfação em Deus, não tive uma vida de dedicação a Deus. E eu quero crer, meus irmãos, que deve ser muito triste a gente chegar lá na frente da vida e ao olhar para trás a gente pensar, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter trabalhado mais. Eu poderia ter me envolvido mais. Eu poderia ter contribuído mais. Eu poderia ter apoiado mais. Acho que fiz pouco. E aqui então ele vai dizer, por que nós devemos lembrar do Criador? Ele diz, tenha uma vida de satisfação e de dedicação a Deus. Faça de Deus a sua mais alta prioridade. Lembra-te do teu Criador. Aí ele começa aqui a ilustrar os efeitos da velhice na vida, e é um choque de realidade muito grande. Antes que venham os maus dias, diz ele, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles contentamento.
Para Salomão não tem esse negócio de melhor idade, não tem esse negócio de geração, né? Geração de ouro. Nossa, que maravilha ficar velho. Nossa, que coisa extraordinária. Nossa, mas eu amo assim, sabe? Tenho uma alegria tão grande, está velhinho. Não, ele diz que é duro. Não é que a gente não vai se alegrar em estar velho, em ficar velho, mas ele diz, isso traz pesar, isso traz limitações, isso traz dificuldades. Ele vai dizer, e não tem como, é um processo irreversível da vida. A gente faz tanta coisa quando se é jovem, mas à medida que os anos vão chegando, a gente já não pode nem responder por nós mesmos. A gente já não pode nem fazer ou ficar no hospital junto com a companheira. Sabia disso? Depois dos 80 anos você não pode mais? A lei não deixa. Não, é minha esposa. Não pode. Vá para casa. Eu disse, nossa, mas é isso mesmo. Você não pode mais. A partir de uma certa idade, você é proibido de passar a noite no hospital junto com a sua companheira. Não tem condições. E ele então vai ilustrar, meus irmãos, coisas que de fato ela afeta. E ele vai dizer, lembra-te do teu Criador, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas. Agora olha que interessante, o contraste com o capítulo 11, verso 7, quando ele diz, doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mas agora ele diz, lembra-te do teu Criador, antes que se escureça o sol. E não apenas isso, a lua e as estrelas. E ele diz, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está querendo dizer? Parece que ele tem em mente aqui aqueles temporais repentinos que chegavam na Palestina, e as pessoas tinham que parar tudo, não podiam mais trabalhar, tinham que suspender as suas atividades. Ele está dizendo que a velhice é o momento em que nós seremos suspensos, impossibilitados de realizar muitas coisas. Assim como as chuvas e as tempestades na Palestina naqueles dias. Mas ele não apenas fala sobre isso, ele está descrevendo a velhice aqui, não apenas como uma tempestade de inverno, trazendo consigo a possibilidade de seguir o trabalho, mas ele está também pensando aqui, notem, na chuva que vem e depois as estrelas e as nuvens voltam depois da chuva. Nota que depois da chuva não vem o sol. Nota que depois da tempestade o sol não brilha aqui no texto. O que ele está dizendo? A velhice é assim. A velhice é o momento em que nós vamos acumulando problemas. A velhice é o momento em que nós vamos acumulando situações difíceis, limitadoras da vida. Ele está dizendo que assim como o sol não brilha depois da chuva, ele diz, a velhice é assim também. A ideia que está por trás desse versículo, meus irmãos, é que quando nós somos velhos, nós vamos sofrendo um problema após o outro. Você já conversou com um velhinho? Ai, pastor, eu fui no médico. Nossa, mãe, é o diabetes, o triglicerídeos está todo alterado, e a visão está ruim, vou ter que fazer cirurgia de catarata, e que é problema, os rins agora estão funcionando pouco, o coração está batendo só 20%, e mais, pastor, artrite, artrose, osteoporose, e mais, eu estou assim com uma certa dificuldade de guardar as coisas, e eu estou perdendo a força também, estou precisando de tomar remédio. Ele começa a falar das receitas. Não é assim? É um problema atrás do outro. Não é? É uma coisa atrás da outra. Ele está dizendo que a velhice é assim. Vem a chuva e quando você pensa, agora vai vir o sol, vai vir aquele momento de contentamento, nada, vai vir mais chuva ainda, vai vir nuvens de novo. É um problema atrás do outro, há uma recorrência. Lógico, veja, irmãos, isso em termos gerais é assim. Mas nós podemos sim cuidar da vida a fim de ter uma velhice menos danosa, isso é possível. Mas ele está falando dos efeitos naturais da idade. Ele diz não apenas isso, ele continua dizendo que a velhice ela vai trazendo esses elementos limitantes, não é? À medida que nós vamos envelhecendo, é um problema atrás do outro, mas ele continua dizendo assim, no verso de número 3. Olha só, verso 3. Lembre-se, antes de
Por 3 vezes a palavra antes, ela vai aparecer até o verso 8. Lembre-se dele, lembre-se do Criador, antes do dia em que tremerem os guardas da sua casa. Agora ele vai aqui sair, vamos pensar, da tempestade, e ele usa uma casa, né, que vai se deteriorando com o passar do tempo, a fim de ilustrar os efeitos da velhice. Ele diz, lembre-se do Criador, antes do dia em que tremerem os guardas da casa. Que são os guardas da casa? Diz ele, os braços. Os braços, que já não terão mais a mesma força, não é? Ele está comparando aqui uma pessoa idosa com uma casa que aos poucos ela vai decaindo, se deteriorando, se fragilizando. Os guardas da casa são os braços de uma pessoa que começam a tremer, já não tem mais aquele vigor, a musculatura já não tem mais aquela mesma força. Mas ele não para por aí, ele diz, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes. Quem são eles? As tuas pernas. Ele diz, não apenas os braços vão ficando fracos, mas também as nossas pernas, elas vão se curvando com a idade, já não vai tendo mais a mesma destreza, nós já não vamos dando passos mais, a gente vai meio que arrastando, e é por isso que idoso cai tanto. Porque ele vai perdendo a capacidade de dar passos, de levantar a perna, ele vai tendo passos cada vez mais rumo, rente ao chão, e é por isso que eles tropeçam com facilidade, caem com facilidade, porque a mobilidade ela vai ficando de fato comprometida. Mas ele continua dizendo, não apenas os braços e as pernas, mas ele fala também dos moedores da sua boca. Chegar na velhice com alguns já é uma bênção, né? Hoje melhorou muito. A gente tem aí próteses que facilitam demais essa questão. Mas ele fala dos moedores, que são os dentes, caso evidentemente tenham sobrado alguns. Mas ele está dizendo aqui que nós, à medida que vamos ficando velhos, já não podemos comer qualquer coisa. Já não temos dentes resistentes para comer qualquer coisa. É hora da gente começar a comer coisas mais macias, não é? Mastigar coisas que sejam, então, aquele bife, qual é o nome que usa? Sola de, como é que é? De sapato, não é recomendável para um idoso, não é? Pode engasgar com facilidade, é tenso, então cuidado, não é? Então, meus irmãos, o idoso e a sua relação com os alimentos vai mudando. A idade vai chegando e alguém diz, a partir dos 50. Eu estou falando, não é possível um negócio desse? Por que não depois dos 70? Só porque eu fiz 52, os caras agora implicou. Não, porque o homem a partir dos 50? Eu falei assim, misericórdia, não é possível um negócio desse? Não dá colher de chá para a gente, não tem folga nessa vida. A gente mal chega nos 50, o cara já diz, tem que começar a atividade física, tem que fazer musculação todo dia, você tem que tomar cuidado com o que come, você tem que fazer isso. Eu falei assim, misericórdia, não tem jeito. Por que não depois dos 80? Não tem jeito, não é? Não tem jeito. Mas ele vai dizendo assim, veja só, e cessar os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos. Meus irmãos, os olhos. As janelas aqui são os olhos ofuscados pela catarata, os olhos ofuscados pela perda geral da visão. A gente já não consegue mais ter aquela percepção, já não conseguimos enxergar com tanta clareza. Por isso, quando eu vejo pessoas idosas não usando óculos, é uma benção. Sim, que coisa maravilhosa. Mas ele diz, a idade afeta também a nossa capacidade de ver, de enxergar. Mas não apenas isso. Ele diz, faça isso antes que, mais uma vez, lembre-se do teu Criador, antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se tornem difícil de ouvir. O que ele está aqui ensinando? Ele está chamando a atenção para algo interessante. As portas, irmãos, são os ouvidos. Os ouvidos que estão surdos e não ouvem bem, e assim se fecham para a agitação e o alvoroço de uma rua agitada. Aí começa aquele momento da gente subir o tom da voz. Não é assim? A gente foi visitar um irmão e ele escuta pouco.
e a esposa tinha que gritar com ele, ele ficava com raiva porque ela estava gritando, ele não estava escutando, mas não tinha outro jeito. Não é? Então, é uma confusão. Aqui ele está chamando atenção para a nossa capacidade também de audição, que vai ficando comprometida. Ele fala também quando o ruído das pedras do moinho se torna difícil de ouvir. Não é? A idade vai chegando e a nossa capacidade de audição também ela vai diminuindo. E ele continua no verso 4. Quando você se levantar, a voz das aves. O que ele está dizendo aqui? Idoso dorme pouco. O sono é leve. Quando não tem insônia, basta o galo cantar e os passarinhos que ele já está levantando. Idoso tem sono leve. Então, é disso que ele está dizendo. E todas as harmonias, olha só, filhas da música começarem a desaparecer. Aquela capacidade que você tinha de guardar coisas, de guardar notas musicais, de decorar coisas com a idade, isso vai desaparecendo da nossa vida. São tantas as coisas, irmãos, e lógico, Salomão está há muitos anos, antes de avanços tecnológicos, de remédios, de tantas coisas que nós temos acesso hoje, que pode ajudar, pode facilitar, pode melhorar em muitos aspectos, mas veja, ele está falando dos aspectos naturais, dos efeitos naturais da velhice na vida de uma pessoa, e todas as harmonias, filhas da música começarem a desaparecer. Mas também pode ter a ver com a questão de você não conseguir cantar como cantava mais. A gente percebeu isso aqui muito nitidamente nos irmãos do coral que nós tínhamos, e uma geração que foi envelhecendo, chegou um momento que eles dizem, não dá mais. A gente não consegue atingir os níveis. E é interessante isso, né, irmãos? Então, ele fala sobre essa incapacidade, ou pelo menos dificuldade. No verso 5, ele diz, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Ele chama a atenção aqui para outro aspecto da idade. A gente tem medo de cair, medo de sermos atacados na estrada, sem contar da diminuição do desejo, ele diz. Ele fala aqui do apetite, não é? Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, está falando aqui da cabecinha branca, né? Os cabelos vão ficando brancos, sinal sinal de que a idade está chegando, não é? Essa amendoeira que dava esse aspecto assim, realmente tudo branquinho, que lembra alguém de cabecinha grisalha. É lindo, mas é sinônimo de que a idade está chegando. É inevitável isso, né? Mas olha só, irmãos, que descrição também assustadora. E o gafanhoto lhe for um peso. Talvez ele queira dizer que o jovem é como um gafanhoto ágil. Ele tem habilidade, ele tem destreza, ele tem capacidade. Eu me lembro do período de adolescência, nós brincávamos de pique em cima daqueles pés de manga alto. E a gente pulava de um galho por outro, e era assim com uma facilidade tão grande. Hoje eu tenho medo de altura, os óculos prejudicam muito. Moro no segundo andar e louvo a Deus por isso. Não gosto de chegar perto de sacadas muito altas. E isso me causa assim uma sensação estranha, não é? Mas ele fala aqui desse gafanhoto que talvez se torne um peso. Pode ter também a ideia não só da agilidade, mas ele fala da capacidade agora de nós não termos mais a mesma habilidade. A gente meio que se arrasta. Ele diz, isso é também um efeito da idade. O idoso que era jovem em sua juventude, ele passa agora a se arrastar. Ele se move dolorosamente com grande dificuldade. Já não temos mais a mesma destreza. Já não temos mais a mesma agilidade, a mesma habilidade. O verso 6, ele diz, e quando você perder o apetite, passa a comer pouco, perde peso com facilidade, não é? As coisas vão ficando mais complicadas, os alimentos já não têm mais o mesmo processo digestivo, a gente vai tendo algumas limitações. E detalhe, com 50 anos já começa, viu? E eu venho notando que eu não consigo processar mais as coisas como 18, 20 anos. Mudou.
A partir dos 50 a coisa ficou um pouco mais complicada, eu tenho que tomar cuidado com o que como. Antes não, era tudo muito tranquilo, nada fazia mal, já não é mais assim. Então veja, irmãos, esse choque de realidade, mas ele continua, verso 6, e os pranteadores andarão rodeando a praça, já tem gente à espreita, já tem gente ali preparado para quando o fio de prata se romper. E é por isso que ele vai descrever aqui, irmãos, várias cenas memoráveis a respeito da morte. Olha o que ele diz no verso de número 6. Lembrem-se do Criador, mais uma vez, antes. É a terceira vez em que o antes aparece. Antes que se rompa o fio de prata. Antes que se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Todas essas expressões, rompa, despedace e quebre, ele está querendo dizer que a vida é quebrada de modo a não haver mais reparo, não tem mais conserto, não tem como nós voltarmos atrás, não tem como a gente ir no médico dizendo assim, eu quero tomar as pílulas do rejuvenescimento, eu quero voltar a ter o vigor dos 20, eu quero voltar a ter a capacidade dos 20, não tem como mais, ele está dizendo, chega num determinado momento, é o fio que se rompe, é o jarro que quebra, e assim por diante, a vida chega nesse momento, é um estágio irreversível da vida, e ele vai dizer, a morte é um final irreversível. É uma realidade dura, não? Mas é a realidade. E antes da gente ficar pensando, nossa pastor, mas é muita tristeza, é muita melancolia, não é disso que a Bíblia está dizendo. Ela vai comparar a morte como o romper do fio de prata. Ele está dizendo. E o despedaçar de um copo de ouro. Pode se referir a uma lâmpada de ouro que era suspensa por um fio de prata. Ele está dizendo. É algo precioso que se foi. É algo precioso que quebrou. É algo precioso que partiu. A morte é como uma roda ou um jarro quebrado junto a um poço. São utensílios, os utensílios que estão sendo quebrados e que não podem mais ser consertados. E é por isso que ele diz que morrer é voltar ao pó. E aqui vem a terceira coisa que eu penso nesse texto. Não se esqueça de que a vida é uma dádiva de Deus. Ela não é uma conquista sua. Não é a sua vida. Você não a conquistou, você não batalhou por ela. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Olha só o verso 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que coisa interessante. Ele está trazendo aqui à memória Gênesis 3, ou Gênesis 2, e Deus soprou neles o fôlego da vida. O autor está dizendo, sabe por que você tem que lembrar-se do Criador? Porque não é a sua vida. Sua vida é uma dádiva de Deus. A vida é um presente de Deus. A vida é algo gracioso que Deus nos deu, fôlego de vida. E nós passamos a existência ignorando o Criador, não se importando com o Criador, não lembrando dele, não atentando para aquilo que ele é e para aquilo que ele fez em nós. E é por isso que o verso 8 nós temos esse fôlego de vida, onde Deus soprou no homem e lhe deu a possibilidade de se tornar um ser vivente. Agora este fôlego, esse espírito que volte para Deus. É como que Salomão dizendo, sabe por que você tem que lembrar de Deus? Porque a vida que você tem é um presente dele para você. Não jogue fora. Não desperdice. É uma dádiva. Tem um autor, um ator da Globo, não lembro o nome dele, e ele fala sobre presentes que nós temos, e ele contabiliza os segundos, os minutos e as horas que nós temos. E ele fala que a vida é um presente de Deus. E nós às vezes, meus irmãos, não levamos isso em conta. Nós fazemos e nos envolvemos coisas que é um desperdiçar de tempo, é um desperdiçar de talento, é um desperdiçar de oportunidade. E aqui a Bíblia está dizendo, volte, se lembre do Criador antes que a idade vá. E você olha para trás e diz, puxa vida, por que eu não tive essa experiência antes?
Por que eu não me envolvi com as coisas de Deus antes? Antes tarde do que nunca, evidentemente. Mas, irmãos, eu já ouvi isso algumas vezes. E é por isso que agora ele diz que no final, a nossa vida, que é um dom de Deus, ela vai voltar para Ele. Ele nos deu fôlego de vida e Ele está dizendo: eu agora quero de volta. A vida não é nossa, é dádiva de Deus. Valorize-a, desfrute dela da melhor forma possível, em nome de Jesus. Eu termino com algumas aplicações. Primeiro, eu creio, irmãos, que é confortante saber que Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas e nós? Primamos e nos regozijamos em viver na sua presença e para a sua glória todos os dias? Eu gosto de saber que Jesus está comigo todos os dias. Mas se Jesus pudesse perguntar assim: Dinaldo, você tem prazer em estar comigo todos os dias? Ou será que há momentos da nossa vida que a gente fala para Jesus assim: ei, dá um tempinho agora, tá certo? Fica aqui, me espera no hall de entrada, que agora é outra conversa. O Senhor não pode participar. Ou será que nós realmente temos alegria e satisfação em Deus? Ou será que nós temos de fato contentamento em viver cada dia da vida para a glória de Deus? Amanhecemos lembrando do Criador, vamos dormir e lembramos da bondade de Deus na nossa vida. Ou será que de repente saber que Deus está presente o tempo todo em nossas vidas nos causa algum desconforto por termos vontade de fazer certas coisas e pensar nisso gera algum constrangimento? Segunda coisa, jovem, lembre-se de Deus agora, enquanto a sua mente, energia, projetos e decisões importantes precisam ser tomadas em sua vida. Lembre-se de Deus agora, enquanto ainda tem vida inteira para viver para a sua glória. Lembre-se de Deus agora. Muitos se lembram tarde demais, mas Charles Bridge disse assim: ninguém se lembra dele cedo demais. Que coisa maravilhosa. Por isso é tão bonito a gente quando vê um adolescente professando a sua fé, dizendo: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero viver para a glória dele todos os dias da minha vida. Terceiro, envelhecer e enfraquecer é um processo natural da vida. Mas isso não significa que não podemos fazer nada para envelhecer com um pouco menos de danos físicos. Há tantas orientações bonitas. Musculação talvez seja a maior necessidade do ser humano após os 50 anos. Musculação é a maior necessidade do ser humano após os 50 anos. Você pode fazer caminhada, você pode correr, mas não tem nada que se iguale à musculação, porque a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Esse é o grande problema da idade. Isso pode amenizar muito, irmãos, os efeitos da velhice. Quarta coisa, envelhecer e encarar a morte são as experiências mais difíceis da vida. Mais difíceis da vida. Mas veja, irmãos, contudo, apesar da sinceridade bíblica, a Bíblia não diz que ela é amarga. Ela não trabalha a velhice como algo amargo. Nossa, não! O Espírito Santo fez um esforço especial para tratar com dignidade o envelhecimento e a morte. É por isso que a gente tem tantos textos lindos na Bíblia falando daquilo que os mais velhos podem proporcionar aos mais novos. Quanta coisa maravilhosa nós podemos, na qualidade de mais velhos, ainda realizar. Então não transforme este momento em algo amargo, ou não permita que a velhice e as limitações dela vá tornando você uma pessoa mais amarga, mais triste. Não, celebre, glorifique a Deus, afinal de contas, muitos gostariam de chegar lá, não é assim? Quinta coisa, a segurança da nossa salvação, ela não depende da nossa lembrança de Deus, mas da sua promessa de se lembrar de nós. Porque às vezes, irmãos, a gente pode pensar: e aquele que de repente está passando por um processo de demência, não consegue mais guardar, não consegue mais lembrar, como é que fica? Isso não compromete em nada, porque
A nossa salvação, afinal de contas, ela não está na nossa capacidade de lembrar de Deus, mas está na capacidade de Deus lembrar-se de nós. Se tem algo que nunca vai acontecer em Deus, é que Ele vai se esquecer da gente. Ufa! Ufa! Glória a Deus. Termino. Esta casa é marcada pelos efeitos do pecado. Óculos é resultado da queda. E tantas outras coisas mais. E é por isso, irmãos, que nós precisamos de uma restauração completa. E ela só existe na ressurreição final de todas as coisas. Eu quero ler 2 Coríntios 5, convidando para se colocar de pé, para nós orarmos. A palavra do nosso Deus diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1, quando ele fala do homem exterior que vai se corrompendo. Ele diz assim: pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, que nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito Santo. Deus nos abençoe.